Eu há um ano, mais ou menos, aqui no programa que se faz à segunda-feira, eu dizia, para mim, a grande solução era, com este apoio parlamentar, PSD, CDS, formar outro governo. Porquê? Bom, porque o governo veio, tinha que mexer nas despesas, não mexeu nos municípios. Tinha que eliminar uma série de municípios, mas há uma série de compadres partidários, não se toca nos municípios. Os PPPs andaram a arrastar os pés, a fingir que andavam a tratar do assunto. O IVA tiraram essa brutalidade que dá prejuízo ao Estado, que é o IVA sobre os restaurantes. A eletricidade tiraram o IVA para 23%. Há rendas manifestamente excessivas, pese as circunstâncias, que levam a EDP a contrariar. O Estado não toca em nada, percebe? E, portanto, o Governo mostrou que não estava ciente ou consciente dos pontos fulcrais da nossa sociedade. E então, o primeiro ataque que tentou fazer era um ataque transitório, foram os subsídios para férias e Natal. Que era para repor, segundo o Ministro dizia, até no ano, em 2015, ou coisa parecida. Ora, a nossa despesa pública não se compadece com estes retoques. Para ter uma noção... Eu já vi que trouxe umas contas... Não, essas que eu lhe vou dizer, nem preciso fazer contas, sei perfeitamente de cor. O PS, quando entrou para o Governo em 2005, a despesa pública andava por 70 mil milhões. Quando em 2010 começou o colapso, a despesa era de 90 mil milhões. Quer dizer, subiu mais rigorosamente 21 mil milhões. Se fizermos as contas agora com a economia que temos, que é um PIB de 165 mil milhões, o Estado só tem dinheiro sem déficits se gastar no máximo de 70 mil milhões. Quer dizer, nós estamos nos 80, viemos dos 90 a 2010, estamos agora nos 80 e temos que baixar para 70. Quando as pessoas se assustam... Temos que baixar para 70 porque, na sua opinião, e olhando para aquilo que o país... Para aquilo que o país é capaz de produzir... Sim, a economia, sim, com a economia que nós temos, nós não podemos gastar mais de 70. Só somos autossustentáveis... A 70 mil milhões. A 70 mil milhões. Com esta economia, a 70 mil milhões. Por conseguinte, atingiu o cume com 90, baixou com este governo para 80, baixou 8 e tal, mas deixe-me sublinhar o seguinte, é que baixou 8 e tal, mas desses 8 e tal, 6 foi das chamadas despesas de capital. Estradas, escolas, coisas desse género, que a gente corta com facilidade, porque das outras despesas só baixou 3. Mas as outras despesas estão agora incluídas no famoso pacote da reestruturação e da redução das despesas. Mas este pacote ser aplicado, apresentado à Troika no próximo dia 15, como aprovado e definitivamente consensualizado entre a sociedade portuguesa, mas já se percebeu que isso não vai acontecer. Mas este nem vai acontecer. De 4.700 milhões de euros. Sim, é o que eu ouço para aí falar. Eu não percebi era porque é que tinha que ser à pressa, porque aqui há uma realidade que convém ter presente. Um Estado falido não se recompõe em 3 anos. Para mais atravessar uma crise económica como aquela que nós atravessamos. Um Estado falido leva 5, 10, 15 anos a consertar as contas. Bom, nós temos 3. Isto ajudou também ao disparate que estamos a viver. Quer dizer, nós temos que tirar 8 ou 9 ou 10, mas não é despesas de capital, são salários, pensões, consumos intermédios, subsídios, tem que se tirar naquilo que dói a toda a gente. Eu, quando ouço falar esta gente que vocês para aqui projetam, eu acho que está tudo transtornado. As pessoas não perceberam, nem fizeram contas e falam. Nós, acima de 70, não temos condições para financiar normalmente as despesas do Estado. Nós estamos em 80, temos que tirar 9 ou 10. Portanto, e os governos, qualquer governo de gente, enfim, com juízo no sítio, já tinha vindo à televisão explicar exatamente isto. Porque o país anda completamente enganado. O país que vocês transportam aqui para dentro da televisão, como o país que está fora das televisões. As pessoas não perceberam o essencial da nossa situação. E enquanto não se perceber, toda a gente tem opiniões, quer eleições mais cedo, quer este, tira aquele, põe o outro. Não. Mas, e na sua opinião, as eleições não vão resolver nada, só vão agravar? Neste momento, sim. Neste momento nós começamos à grega já. Se nós formos para eleições já, é o princípio do percurso da Grécia. Mas ainda agora estava aí a ouvir alguém, já nem me lembro quem, anti-austeridade. Mas há alguém com juízo em Portugal que pense que vamos a ter algum governo que não pratica a austeridade? O problema é saber que austeridade e que dimensão da austeridade. Portanto, temos um problema de diagnóstico. Exato. Temos um problema de terapêutica, de tratamento para esse diagnóstico. Exatamente, temos que saber qual é o número de anos que temos para abater este volume grande de despesa excessiva e temos que escolher os sítios. Ora, os sítios não são muitos. Que sugestões é que tem, professor? Não, nós vamos ter que mexer nos salários e vamos ter que mexer nas pensões.
Não tenho a mais pequena dúvida. Digam o que disserem. Há por aí uma série de pessoas já com uma certa idade a protestar, mas não explicaram ainda de onde é que vem o dinheiro. E a seguir diz: o nível de desemprego e desemprego jovens são muito graves. Requerem uma resposta efetiva e urgente a nível europeu e nacional. Pela nossa parte, exigem a rápida transição para uma nova fase de ajustamento, a fase do investimento. Ou seja, ao dizer isto, Vítor Gaspar, que foi aquele que muitos consideravam ser mais troiquista do que a Troika, está a dizer que temos que mudar de estratégia, sim, ou mas, não? Sim, Concorda com isto? Não temos que mudar de estratégia. Isso desde a primeira hora em que o Governo surgiu, que a fase do investimento já devia ter sido preparada, porque para nós tentarmos atrair, não há capitais para investir significativamente em Portugal. Terão de ser investimentos vindos de estrangeiro. E há uma série de obstáculos para que os estrangeiros venham para cá. O sistema de impostos, a confusão que é, o sistema dos tribunais, o sistema dos licenciamentos que levam 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Quer dizer, tudo isso podia ter sido trabalhado nestes 2 anos. Quer dizer, esta história de que agora é que vamos investir, não. Era desde o dia em que tomaram posse. É uma das razões porque eu critico este governo. Aliás, N vezes aqui, já critiquei. Porque a preparação disto não tinha nada a ver com a arrumação das contas públicas. Podia começar-se a arrumar as contas públicas e arrumar-se os tribunais, e arrumar-se a burocracia, e arrumar-se os impostos, etc. Quer dizer, isso é uma visão... Na sua opinião, são caminhos paralelos que é possível trilhar ao mesmo tempo? Com certeza. Ou seja, o caminho da austeridade, cortando nos salários e nas contas sociais, fazendo o que tivesse que fazer. Sim. Não é? E ao mesmo tempo criar condições para o investimento? Eu apontei 3 graves falhas na atuação do governo. Primeiro, não soube, nem teve o tempo, nem o objetivo no corte das despesas. Começou desastradamente, depois o Tribunal Constitucional também desastradamente veio pôr em causa essas soluções, a realidade desastrosa da nossa sociedade, é o Tribunal Constitucional, e teve que saltar para os impostos. Como não cortava despesas, atacou os impostos. E atacou com uma brutalidade absolutamente inevitável. Ele, aliás, reconheceu. Bom, mas falhou no ataque à despesa. Falhou na contemplação dos problemas sociais. O nosso Estado Social não é um objeto para conversa fiada de ecrã de televisão. É um assunto que merece uma grande análise por gente que saiba e que saiba apresentar os problemas para que haja uma opção verdadeira e a tempo. E falhou na preparação do investimento. Foram as 3 falhas que este governo... Portanto, eu não tenho nenhuma razão para dizer não, deve ficar cá este governo. Eu, por mim, este governo tinha saído já há mais de 1 ano, aproveitando a maioria PSD, CDS. Contra a gente, basicamente. Não quer dizer que não haja lá pessoas que valem, mas o governo em globo não mostrou capacidade para enfrentar a situação. E uma das coisas muito graves que se passa, e eu ali a gente Constituição como se nós tivéssemos o escudo, dinheiro, aquele que nós fazíamos cá, em notas. E nós já não fazemos notas. Mas os conselheiros acham que a gente ainda produz notas. Bem, isso tem uma diferença brutal, como pode imaginar. Se você tiver em casa uma fábrica de notas, é uma coisa diferente do que ter que ir buscar euros a algum sítio. Bom, o Tribunal Constitucional não dá por isso e ninguém diz coisa nenhuma. Portanto, tudo isto precisa de uma discussão pública, mas uma discussão sossegada e com fundamentos sérios, não é com palpites nem com invenções. Esta ministra, a primeira coisa, que tomou posse ontem, a primeira coisa que ela deveria fazer, se eu fosse amigo dela, era o que aconselharia, é ir aí à televisão, uma qualquer, é explicar esta coisa, os números, tirámos isto, pusemos aquilo, falta isto, falta aquilo, para que haja menos gente aí a falar de coisas de que não faz a mais pequena ideia. O conselho, se é que eles precisam de conselhos, era... Não, precisam, aparentemente precisam. Que os partidos têm que olhar para o seu pessoal político. As pessoas não deram ainda porque, a seguir ao 25 de Abril, houve um pessoal político que tomou conta disto. Que tinha profissão, que tinha cursos a sério, não eram cursos daqueles com papéis dados na porta da saída. Bom, era gente, enfim, que tinha vida, que ia fazer política transitoriamente, porque saía dali, ia para casa e ia para o escritório trabalhar. Era uma gente independente e distante. E tinha essa capacidade. Os partidos foram lá meter nos meninozitos, lá foram andando, dos 14, 16, que chegaram agora às chefias. Passos Coelho, Paulo Portas, enfim, essa gente e os outros. Bom, e os partidos têm que mudar. Quer dizer, se continuarem a produzir este pessoal político, este país não tem solução capaz. Este país vai empobrecer rapidamente. Esse pessoal não tem experiência.